Fala galera, eu sou Yuri Costa e seguimos aqui no segundo ano do Ponte do Reino com as animações cujas continuações superam as suas versões originais. E assim como na semana passada que a gente viu A Dama e o Vagabundo 2, que não precisou se esforçar muito para superar a sua animação original, hoje a gente vai ver Cinderela, que também não tem uma animação original muito empolgante, não é mesmo? E é por isso mesmo que quando eu fiz um Ponte do Reino sobre a história da Cinderela, eu usei a versão em live action. Que eu não sei se você sabia, mas é o vídeo mais visto aqui do canal. Então se você ainda não viu esse, eu tô deixando aqui no izinho pra você conferir. Talvez, assim como eu, você nem sabia que existia um Cinderela 2. Eu fui descobrir esse filme no fim do ano passado. E embora ele seja bem simples e seja dividido em 3 histórias curtas, eu achei algumas pontes que valiam a pena ser comentadas. O que eu farei agora, assim que você deixar o like no vídeo. E aí? Clicou? Então bora lá. Não se preocupe, Cinderela. Estamos aqui para ajudar. Cinderela 2, como eu disse, é dividido em 3 histórias curtas. Assim como aquele filme Aconteceu no Natal do Mickey, que eu também fiz Ponte do Reino aqui no canal. Se você não lembra, ele tá aqui no izinho para você conferir também. Na realidade, os ratinhos e a fada madrinha estão na biblioteca do castelo e decidem criar um novo livro contando outras histórias que aconteceram com a Cinderela depois que ela casou com o príncipe encantado. A primeira das 3 é sem dúvida a mais interessante e é por isso mesmo que eu vou deixar ela pro final. Aliás, vamos de trás pra frente, começando pela última. Essa história conta como uma das meia-irmãs da Cinderela, a Anastácia, se apaixona pelo padeiro da vila. Anastácia, apaixonada? Isso é loucura, Cinderela. Parem vocês dois. Todos podem se apaixonar. Ah, todos menos Anastácia. É claro que a sua mãe não aprova, mas a Cinderela, que estava disfarçada ali no mercado, resolve dar uma forcinha para sua meia-irmã. Eu tiro 2 pontes dessa história. A primeira é que depois da gente ser agraciado na nossa própria história, a gente também pode estender essa mesma graça para as pessoas à nossa volta. A Cinderela teve uma fada madrinha, lembra? Mas a Anastácia não. Então a Cinderela decide ser como uma fada madrinha para ela. Da mesma forma, se você já teve um encontro com Jesus, agora é a sua vez de ser Jesus para uma pessoa que ainda não o encontrou. Mesmo que sejam pessoas não muito agradáveis. E aí que entra a minha segunda ponte. Ninguém, e eu digo ninguém, está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Se você estiver disposto a estender amor e perdão, até aquelas pessoas menos prováveis na sua cabeça podem ser redimidas. Anastácia, você precisa de ajuda, só isso. Se eu não fosse tão desajeitada. Olha, por que não vamos ao castelo? Limpamos você e reunimos os dois. Ora, havia um ladrão na cruz ao lado da de Jesus que pouco antes de morrer reconhece Jesus como seu salvador e segundo o próprio Cristo eles estão ali, ó, juntinhos no paraíso uma hora dessas. Então, não fica escolhendo quem você acha que merece ou não o reino. Estenda o reino para todos que precisam. Ninguém está perdido demais que não possa ser encontrado. E o fim da Anastácia com o padeiro é tão bonitinho, é um dos motivos pelos quais eu não gostei de Cinderela 3. Pois é, existe um Cinderela 3. Porque ele simplesmente ignora tudo o que acontece no Cinderela 2. E aliás, ele ignora inclusive o que acontece no Cinderela 1, pasme. Sendo bem sincero, talvez essa seja uma daquelas animações que é melhor você nunca ver mesmo. Talvez seja a hora de parar de seguir as ordens de outra pessoa para seguir o seu coração. Mas de volta à nossa história, vamos para o segundo conto. Nele, Jaque, o ratinho, está se sentindo um pouco inútil desde que a Cinderela se mudou para o palácio. Ele sente que ele não consegue mais ajudar e que tudo que a Cinderela precisa, os servos do castelo já conseguem fazer para ela e muito melhor até do que ele mesmo poderia fazer. Ele até se esforça para ajudar de alguma forma, mas sendo ele um rato, ele acaba causando a maior confusão. E então ele pede para que a fada madrinha o transforme em um ser humano. Mas ele acaba percebendo no fim que tem certas coisas que só um rato mesmo pode fazer, e é isso que o torna tão especial. Eu acho que há certas coisas que só um rato pode fazer. Um rato! Aqui eu também vejo algumas pontes. Primeiro, uma com a nossa identidade. Muitas vezes a gente também não está satisfeito com quem a gente é ou com o que a gente consegue fazer e acaba se sentindo meio inútil. Mas não é assim que Deus nos vê.
Ele nos ama por quem a gente é e não pelo que a gente pode fazer. Além disso, eu vejo também uma ponte clara com como cada parte do corpo é importante. Há coisas que só um rato pode fazer, assim como existem coisas que são especificamente para você realizar. Cada um de nós tem a sua própria função e é justamente por sermos tão diferentes uns dos outros que somos tão especiais e importantes. Cada um à sua própria maneira. Jack, salvou a festa. Sempre posso contar com você. Está sempre lá quando eu preciso. Estou? É claro que está. Mas vamos enfim para a melhor parte, o primeiro conto. Só que antes deixa eu te lembrar de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de clicar no sininho para receber as notificações sempre que sai um vídeo novo por aqui. Agora sim, esse primeiro conto mostra o primeiro dia da Cinderela no palácio depois que ela volta da lua de mel com o príncipe encantado. O príncipe e o rei são solicitados numa ação diplomática e tem que se ausentar por alguns dias enquanto a Cinderela tem que preparar um baile. Só que ela não conhece nada dos costumes do castelo e é por isso que uma governanta fica ao lado dela para orientá-la nos seus afazeres. Alteza, uma princesa nunca prepara suas próprias refeições. Não é assim que é feito aqui. Olha, de um dia para o outro, a Cinderela deixou de ser uma plebeia órfã e se tornou a princesa do reino. Isso aconteceu assim, ó. De uma vez. E assim também acontece com cada um de nós quando nos convertemos. Deixamos de ser pecadores para nos transformarmos em santos. Deixamos de ser órfãos para nos tornarmos filhos amados, membros da realeza do reino de Deus. Mas assim como a Cinderela, agora a gente precisa aprender a como ser um príncipe e uma princesa. A gente precisa aprender a como agir de acordo com a nossa nova identidade. Ah, Jack, o que é que eu vou fazer? Sou um fracasso total como princesa. Se somos santos, nós precisamos aprender a viver como santos. E se somos filhos amados, a gente precisa aprender a viver nesse amor e nessa liberdade que a gente recebeu. Porém, as pontas não param por aí. A governanta começa a apresentar para Cinderela uma porção de tradições que vão deixando ela cada vez mais confusa e presa ao invés de livre, como deveria ser. E aí, quando ela está esgotada e começa a pensar que ela não vai dar conta de viver à altura dos compromissos, ela tem uma revelação. Eu era uma serva quando o príncipe casou comigo. E ele me ama pelo que eu sou. Ela percebe que ela se tornou uma princesa por quem ela era para o príncipe e não porque ela se esforçou ou conquistou essa posição. Então agora ela ia se aperfeiçoar como princesa por esforço próprio? Parece que eu já vi isso antes. Ah, sim, toda a carta de Gálatas na Bíblia é sobre isso. Sobre como que, salvos pela graça, a gente pode achar que a gente vai se aperfeiçoar pelo esforço. Afinal, ser um príncipe ou uma princesa no reino não é sobre as suas obras. É sobre ser um filho amado ou uma filha amada do rei. Ele nos ama por quem a gente é para ele e nada do que a gente fizer vai fazer ele nos amar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quando a Cinderela percebe isso, ela resolve que ela vai ignorar certas tradições e fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu posso fazer isso. Só tenho que parar de tentar ser outra pessoa. Ah, o que ela vai fazer, Jack? Tatá? Vou preparar este banquete do meu jeito. Mas com todo o carinho e devoção, desejando fazer um baile maravilhoso, só que do jeito que ela sabe fazer. E não como as estruturas e tradições, e no nosso caso a própria religião, nos diria para fazer. Diante disso e das mudanças que a Cinderela propõe, a governanta repete o seu mantra. Isso é impossível! Como se não houvesse nenhuma outra forma de agradar o rei que não as velhas tradições às quais ele estava acostumado. Mas a Cinderela insiste na sua posição e percebe a autoridade que ela tem como princesa, fazendo valer a sua vontade. Bem, Alteza, realmente espero que saiba o que está fazendo. Quando o rei e o príncipe voltam, eles se deparam com um baile que incluía plebeus, cortinas abertas, uma música animada e uma sobremesa de chocolate. As mudanças até assustam o rei a princípio, mas após o choque ele fica muito feliz. A governanta fica satisfeita então com os resultados e dá as honras a Cinderela e elas acabam se tornando boas amigas. O que me leva à última ponte. Definitivamente é impossível! Essa história se passa logo depois do viveram felizes para sempre.
ser redimido, ser resgatado por Jesus, o verdadeiro príncipe encantado, é só o início. E logo que essa nova etapa começa, a gente precisa estar bem consciente de quem nós somos, para a gente não ser enganado pelas tradições e religiosidades que não vão levar a gente a lugar nenhum, a não ser uma vida de escravidão, quando na verdade a gente já foi liberto. Então se mantenha fiel aos valores do reino e estenda aos outros o mesmo amor e graça que foram estendidos a você. E faça o seu melhor em todas as tarefas que forem confiadas a você. E eu tenho certeza que o rei vai se agradar de você. Que bom que faz as coisas à sua maneira. Um dia serei uma boa princesa. Estou achando que esse dia é hoje. Essas foram as pontes com Cinderela 2. Se você gostou, compartilha com seus amigos e nas redes sociais. Ah, e por falar em redes sociais, segue o Ponte do Reino por lá também. Se você quiser, você pode comentar aqui embaixo outros filmes e animações que você gostaria de ver aqui no canal. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.